Olá, galerinha do Souza Correia, tudo bem com vocês? Aqui professor Marcelo Oliveira, com mais uma gravação, né? Na verdade, esse vídeo ele vai estar sendo rodado na sexta-feira. Desde já eu gostaria de agradecer a todos por ontem, né? No caso, na quarta-feira, pela participação ativa de vocês e maciça de vocês lá na nossa live. Foi um sucesso. Um sucesso, agradeço demais a vocês. E hoje vamos lá com o assunto que a princípio é chato, mas nós vamos dar uma desmistificada nesse assunto. Nós vamos tirar a chatice desse assunto e explicar de uma maneira bem simples esse assunto que se chama ângulos. Eu acho que vocês já ouviram falar em ângulo raso, ângulo agudo, ângulo obtuso, né? E para quem não me conhece, a maioria me conhece, eu sou o professor Marcelo Oliveira. Sem mais delongas, gente, vamos aqui entender o que é ângulo. Ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Essas semi-retas, elas formam os lados dos ângulos. Ah, professor, que palavra complicada. Vamos ver isso de uma maneira mais simples. Vamos para a primeira figura. Olha só o que é um ângulo raso. Ângulo raso é quando ele mede 180. Quando ele é completo, vocês percebam que não tem nada atrapalhando ele, ó. Direto, ó, ele está direto. Entenderam aí, ó? Tem ninguém, não tem nada, não tem nenhuma semi-reta no meio, certo? Olha o ângulo reto. O ângulo reto já ele é como se o ângulo reto ele divide o ângulo raso ao meio. Percebam, ó, ele forma um ângulo reto. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse ângulo reto, que mede 90 graus, para eles entenderem melhor, ele é feito por um quadradinho com um furinho, né? Então, um ângulo reto. Ok, gente? Então, vamos lá. Ângulo raso. É ele todo, não tem nada que está atrapalhando. O ângulo reto, ele forma justamente esse L que vocês estão vendo. O ângulo agudo, ele é menor que 90, ou seja, ele é menor que o ângulo reto. Percebam que ele está voltando aqui, ó. Ele está fechando. Já o ângulo obtuso, ele vai ser mais aberto. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Então vamos resumir. Ângulo raso é ele todo, ângulo reto é ele formando como se fosse formando um L, ângulo agudo é ele fechadinho, ângulo obtuso é ele mais aberto. Perceberam que entre essas semi-retas fica essa abertura do ângulo ou fechamentozinho do ângulo? Olha só como a matemática, quando a gente usa uma linguagem simples, ela fica mais fácil, né, gente? E aí vocês estão percebendo dois ângulos de mesma medida. Professor, quando eu tenho dois ângulos de mesma medida, eu chamo de ângulos congruentes. Ou seja, congruente tem a mesma medida. Pronto, você já aprendeu. Congruente tem a mesma medida. Então você já sabe que você não precisa se preocupar. Se ele for congruente, quer dizer que ele tem a mesma medida. E o símbolozinho é um sinal de igualdade mais um tracinho em cima. É como se o sinal de igualdade não são dois tracinhos? É como se fosse um sinal de igualdade com três tracinhos. Isso significa congruência. Perfeito, galerinha? Então, ó, adjacentes. Essa palavra é chatinha, né, gente? Pessoal, sempre lembrando que ângulo, ele é representado, entenda, como se fosse mais ou menos um acento circunflexo, certo? E se for lado, é uma seta em cima, certo? Se for lado em comum, é como se fosse uma seta em cima ou um traçozinho em cima, ok? Então, gente, ó, quando o ângulo é adjacente, perceba esse ângulo, ó, AOC forma um ângulo e AOB forma o mesmo ângulo.
Mas, professor, pode o A formar duas vezes? Pode sim. E quem é o vértice dele? É o ponto O. Certo, gente? Então, o que são ângulos adjacentes? Percebam que o acentozinho circunflexo, vamos chamar assim, na verdade é o ângulo. O ângulo central, ele está focado no O. Olha só, a OC e COB. Olha onde é que está o ponto O. Vocês estão vendo? Então, ângulo adjacente é quando essas regiões determinadas, esses pontos aí, eles não têm outros pontos em comum. Ou seja, só vão ser eles e mais ninguém. Eles estão sozinhos. Entenda adjacente dessa maneira. Claro, é evidente, professor, mas o livro traz uma linguagem muito técnica. Nós sabemos disso, né? Nós temos que aprender a linguagem na linguagem técnica, evidentemente, que é a linguagem que o livro traz. É a chamada linguagem matemática, certo, galerinha? Vamos aqui dar uma ângulos adjacentes complementares. É quando a soma da medida das aberturas é igual a 90. Ó, é quando eu tenho A mais B, quando eu parto ele, nós vimos ontem, né? Então vamos supor, se B fosse X e A fosse 30, automaticamente B teria que valer o quê? 60. 60 mais 30, 90. Quando falar em complementar, você tem que lembrar, sempre tem que ser 90 graus, ok? Sempre, a vida toda. Tá certo, gente? Então, pessoal, suplementar. Suplementar já é o dobro. É quando a soma de abertura de dois ângulos é igual a 180. Olha só. Percebam, ó. Percebam que ele está embaixo, a reta dele está total, ó. Vocês estão vendo, ó? Esse adjacente e suplementar, ele não é partido, ele apenas tem uma retinha. Já o suplementar e não adjacente, percebam que ele está separado. Então, suplementar. Quando falar em suplementar, lembrem de 180. Eu vou aprofundar esse assunto porque eu gosto desse assunto. É um assunto que dá para explicar, gente, com exemplos na vida prática. Foi o que eu fiz até com o sexto ano, pessoal. Vamos dar aqui uma praticada? Complete as frases com a medida de abertura adequada. A medida, perdão, a metade da medida de abertura do suplemento de um ângulo que tem medida de abertura de 35 é de B. São suplementares dois ângulos cuja abertura mede respectivamente 53 ó, suplementar. Preste atenção. E agora o complemento. Agora é complementar. O complementar de um ângulo de medida de abertura 27 e um ângulo de medida de abertura 27 é o ângulo de medida de abertura de... Deixa eu reformular, gente, essa C, porque houve um errozinho aqui. O complemento de ângulo de medida de abertura de 27 graus é um ângulo de medida de abertura de complemento. Presta atenção. Se a abertura de um ângulo mede 10, então a abertura do suplemento dele mede... Professor, complemento, suplemento, complemento, suplemento, isso dá um nó na minha cabeça. Dá não, galera. Se a abertura de um ângulo mede 43, então a abertura do suplemento dele mede... Gente, olha só. Presta atenção, ó. Vamos lá. Pessoal, se nós temos, no caso, um ângulo que tem 35, gente. Se ele está falando em suplemento, então 180 menos 35, qual vai ser o suplemento dele? 145. Ok, pessoal?
No caso, a questão do suplementar. Pessoal, suplementar é muito simples. Tem a explicação aí, mas eu vou explicar de outra maneira. Não é 53? Para chegar a 180, 127. Professor, é só isso? Só isso. Não tem segredo. O outro não é complementar? Não está medindo 27? Se é complementar, para chegar a 90 falta quanto? 63. 90 menos 27, 63. E se a abertura de um ângulo mede 10, a abertura do suplemento dele mede quanto? 180 menos 10 vai medir 170. Então, pessoal, é só você pensar dessa maneira. Agora, cuidado. Muitas vezes essas questões elas vão vir acompanhadas, como vieram ontem, de uma equaçãozinha, né? Que a gente vai ter que resolver com x e tudo. Agora, se o x estiver sozinho, se for um ângulo complementar que mede 90, se um ângulo mede 30, o outro mede x, complementar mede 90. O outro x vai medir quanto? 60. 60 mais 30, 90. Olha aí que legal, né? E a outra do suplemento, 133, porque se mede 43, né, pessoal? Então, fica 180 menos... perdão, gente, aqui era para ser 47. Então, 180 menos 47, 133. Então, a gente vê aí que não tem não tem muito segredo, ó. Se a abertura de um ângulo mede 43, qual vai ser a abertura do suplemento dele? 133, certo? Por quê? 90. No caso, gente, esse 90, ele é o complemento. Menos 43 dá 47. Aí a gente pegou o complemento dele. Então a gente pega o suplemento 180 menos 47, 133. Fechou a questão. Não tem segredo, gente. Pessoal, esse é um assunto muito legal. Esse é um assunto muito legal de se ensinar, de se passar, pessoal. Até a próxima, tá bom? Estamos aí, estamos juntos, ok? Estamos juntos com vocês para o que der e vier. Desde já o que eu quero agradecer. Deixa seu like. Nós vamos aprofundar nosso assunto. Esse é um assunto muito legal de geometria para trabalhar. E com certeza vocês vão entender, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.